Ok, boa noite. Boa noite, A gente professor. está. Boa Boa noite, noite, professora pessoal. Fernanda. Boa noite a quem entrou na live, está entrando aqui agora. A gente está iniciando a live de apresentação, né, do nosso livro, Guia de Habilidades Médicas Essenciais, né, lançado em parceria com a editora Clannad. Tá? Bem-vindos. Meu nome é Carlos Botelho, eu sou professor de habilidades médicas do curso da Univasf, Campus Paulo Afonso, né? Que aqui temos as duas colegas professoras, professora Adilene Tenório e professora Fernanda Patrícia, que são também colegas lá do nosso colegiado, né? O professor Jonathan ainda não conseguiu entrar. Então, boa noite, professoras, né? Bem-vindo, um Bo- prazer, né? A gente está aqui nesse momento agora. Boa noite, professores, professora Fernanda, professor Carlos. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando nessa live de apresentação do nosso livro de habilidades médicas essenciais. Boa noite, pessoal. Professora Fernanda, pediatra. Sejam todos bem-vindos. Esse era um momento muito esperado por todos nós e é uma honra e um prazer estar compartilhando isso aqui com vocês. Maravilha. O nosso curso, tá? Eu queria só dar uma apresentação para quem não nos conhece, tá certo? O curso da Univasf é uma universidade pública, tá certo? No interior da Bahia. E o nosso curso, com muito orgulho, né, que a gente estava comentando um pouquinho antes aqui de começar a live, teve um excelente resultado, tá certo? Na avaliação da UENAMED, recentemente. Nosso curso ficou entre os 10 melhores do país, tá? E a gente fala isso com muito orgulho, né, professoras, porque esse livro ele é um produto, né, desse colegiado, tá certo? É um livro com a cara desse curso, né? Então a gente vai. Queria começar aqui perguntando para vocês, né, que como eu vieram do ensino tradicional, qual foram as primeiras impressões de vocês, né, quando vocês entraram no eixo de habilidades médicas? Como é que vocês se preparavam para dar as aulas? O que que vocês entendiam que era habilidades? Que eu acho que foi meio que um desafio para todo mundo no início, né? Sim, sim, professor Carlos. Eu vim, né, da Universidade Estadual de Alagoas, a metodologia totalmente tradicional. E em 2015, eu tive a oportunidade de participar do concurso para entrar na Univasf. E quando eu entrei em 2015, eu me deparei com o curso já adaptado às novas normas curriculares do ensino médico. E aí a gente se deparou com habilidades médicas. Habilidades médicas resume-se como a parte prática da medicina, né? E como é que a gente vai ensinar toda a parte prática, né? Todo o eixo prático ao longo dos semestres? E aí, ao longo desses semestres, a gente foi montando habilidades do primeiro, segundo, até o internato. E ao longo desse percurso, realmente a gente sentiu a necessidade de ter uma literatura própria de habilidades médicas, que a gente pudesse meio que padronizar a nossa atividade de habilidades médicas, onde o próprio aluno também acompanhasse. E aí surgiu essa necessidade. E nos juntamos e o produto está aí. Professora Professora Fernanda, como foi a sua Fernanda. experiência no início? Então, eu acho que pelo fato de ter vindo também, como vocês, né, de uma escola com ensino médico tradicional, eu me deparei inicialmente com o ensino de uma habilidade que também envolve atitudes, que foi a de comunicação e saúde, inicialmente no curso de Petrolina, que também é metodologia tradicional. Então, lá eu comecei a trabalhar meio que empiricamente o como ensinar uma habilidade que envolve tantas atitudes e questões éticas, como a comunicação, e nós ensaiamos, demos os primeiros passos na parte prática. Quando cheguei no colegiado de Paulo Afonso, eu fiquei realmente encantada por já ter encontrado isso de uma forma estruturada em laboratórios de habilidades e atitudes, e foi muito mais entusiasmante, digamos assim, trabalhar e escrever, né, esse produto
que é esse livro que sintetiza, estrutura toda essa experiência que tem sido construída dentro do colegiado do curso médico de Paulo Afonso. Perfeito, perfeito, gente. Eu chego fico emocionado aqui lembrando os percalços que a gente teve na época, né? Porque o livro é Sim, exatamente isso, né? Ele é um livro feito por professores que montaram um curso do zero, né? Um curso de metodologias ativas, né? Então a parte prática foi toda montada por nós. Então nós fizemos um produto que abarcasse o currículo, né? Direcionado pelas novas diretrizes curriculares, né? Pelas DCN. E aí, eu me lembro quando eu cheguei, né, a professora Dirlene já estava lá, né, foi quem me ensinou muita coisa no início, né, a gente se deparava, né, quando íamos estudar para preparar uma aula, às vezes eu me via com 4, 5 livros, eu tinha aulas que sim, eu estava com livro de radiologia, livro de ortopedia, livro de neuro, livro de anatomia, e a gente ficava rindo, né, dizendo assim, sim, podia ser mais fácil, né? Então, porque o que a habilidades envolve, né? Muitos já me perguntaram ao longo dessas semanas que a gente vem anunciando a live, né? Se era um livro de clínica médica, se era um livro de semiologia. Na realidade, assim, o livro Habilidades é uma ponte, né? Entre a clínica e a semiologia. É como você vai aplicar esse conhecimento. Então, envolve sim semiologia, mas não se restringe a isso, né? Vai envolver ética médica, habilidades e atitudes, né? Quer dizer, o comportamento perante o paciente. Você, por exemplo, você está fazendo um atendimento ambulatorial, você está fazendo um atendimento emergencial, onde você tem que gerenciar uma situação de tensão, onde você tem que gerenciar familiares, equipe hospitalar. Então, esse treinamento de habilidades, ele não é só como examinar, mas como examinar nas diferentes condições, né? Quando a gente trabalha isso um pouco mais à frente, com simulação avançada, por exemplo, né? Então, habilidades médicas ele é um conjunto, né, de multidisciplinar, vamos dizer assim, né, que envolve semiologia, radiologia, ética, né, e atitude, inteligência emocional, enfim. Eu acho que se a gente fosse tentar resumir o que seria o eixo, seria um pouco disso, né? E aí, não sei se os professores querem acrescentar alguma coisa aqui nessa imagem, a gente pode passar? sim, e lembrando, professor, só assim, de aspectos básicos, assuntos básicos da medicina, né? Exemplo, uma anamnese, a coleta de uma anamnese. Então, nesse livro, abordamos dessa coleta ser no ambiente o mais adequado possível. Então, o discente ele tem que ter um treinamento para tentar. Nem sempre é possível colher em um local silencioso, bem iluminado, onde o paciente fique confortável, onde o discente já aborde o paciente ou o próprio médico explicando o que é que vai ser feito. Então, habilidades médicas, além de tentar transcrever uma coleta de uma anamnese em si, ele também aborda todo o aspecto, seja do ambiente, seja a relação médico-paciente também, que é importante, para a execução dessa habilidade, né, que é uma coleta de anamnese. Então, isso para todos as habilidades em si. Esse é só um exemplo de como a gente aborda uma pura anamnese. E eu gostaria de lembrar também, ainda aproveitando esse mesmo slide, que uma competência médica ela é formada pelos pilares do conhecimento, das habilidades, das atitudes e ainda engloba valores e ética. Então, esse livro ele contempla a teoria, que seria o conhecimento teórico, né, a parte prática e procedimental, que são essas habilidades que vão exigir tanto procedimentos quanto as atitudes, né, que a gente espera, como pontualidade, respeito, atenção, cordialidade, empatia. Então, o livro ele consegue abarcar, apesar de ser habilidades essenciais, eu diria que são conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais. Sem dúvida. Sim, concordo. Então, aqui a gente vai
vamos destrinchar um pouquinho, né, para quem está curioso para saber o conteúdo, né, do nosso livro. A gente dividiu aqui, esse aqui é o sumário resumido, né, são 48 capítulos ao todo, né, dividido nessas 7 sessões, né. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a sessão inicial, né, onde a gente aborda principalmente, assim, a parte essencial da semiologia, que um médico generalista, né, lembrando que o foco desse livro de habilidades médicas, né, como direciona as diretrizes curriculares nacionais, ele visa a formação do médico generalista, né, quais são os conhecimentos que todo médico deve ter ao se formar, a qual é o conhecimento mínimo que ele precisa ter, né? Então, essa parte inicial de semiologia, ela vai abarcar a anamnese, o exame físico geral, né? Os exames sistemáticos, né? Os principais sistemas, e aí você vai ter semiologia neurológica, torácica, abdominal, né? Ortopédica, ginecológica, dermatológica, endocrinológica. Então, a gente pegou tudo aquilo que nós trabalhamos no nosso curso, né, do primeiro semestre ao oitavo e posteriormente no internato, de uma forma mais avançada, vai se encontrar aqui dentro dessa parte da semiologia, né? E aí, em seguida, né, a gente vai para a seção de habilidades cirúrgicas, onde vai estar todos os componentes necessários à formação da especialidade de cirurgia geral, né? Então você vai ter bloco cirúrgico, paramentação, né? Como fazer nós, fios, suturas, tá certo? Então toda a parte básica cirúrgica, né? O professor Jonathan, se ele conseguir chegar a tempo aqui na live, que ele teve um contratempo, né? Ele pode detalhar um pouco mais sobre isso, mas tudo aquilo que é essencial a um médico generalista do ponto de vista de habilidades cirúrgicas, né? E aí a terceira sessão, eu vou deixar que a professora Dirlene fale, porque ela é a dona dessa sessão aqui, foi quem coordenou a maior parte desses capítulos, né, que eu acho que é uma coisa fantástica do livro, né, porque a gente discutimos bastante isso, a falta de literatura dessa temática, né, eu queria que a professora Dirlene falasse um pouquinho sobre essa parte. Só em relação a procedimentos médicos e de enfermagem, quando a gente foi confeccionar, montar esses capítulos, realmente eu tive muita dificuldade, juntamente com os colaboradores dos capítulos, em conseguir referências médicas. A maioria era realmente referências relacionadas à enfermagem, né? E apesar de serem, né, aqui nessa sessão tem tanto procedimentos médicos, mas falando especificamente de procedimentos de enfermagem. Apesar de ser procedimentos de enfermagem, esses procedimentos eles entram como competências médicas, né? E lembrando que os médicos serão médicos independente do local que estejam, sejam em hospitais, mas nós que já temos vários anos, né, professores de formados, a gente passa por situações que temos que fazer esses procedimentos. Exemplo, né? Punção venosa periférica, punção de veias superficiais. Às vezes você está com uma mãe, um pai, um familiar e ligam, doutor, pode aplicar a determinada medicação? Você tem que ter uma noção de diluição, vias de administração de medicamentos, como vai administrar esses medicamentos, é uma sonda, é nasogástrica, nasoenteral. Então, essa sessão, além de englobar também os procedimentos médicos, né? Como acesso venoso central, com detalhes sobre, como o professor Carlos falou, o checklist. O que é importante nesse checklist? Você vai fazer um procedimento, dá uma olhada no checklist. Quais são os materiais que você vai precisar? Eu sempre, quando eu tento passar procedimentos para os alunos, né, a primeira coisa, tem que separar o material. Eu estou com o material completo. Depois que separar material, relembrar o passo a passo, né? O checklist é importante para automatizar todos os procedimentos. É igual um piloto que vai decolar com avião.
Então, antes de decolar, ele olha todas as nuances e nos procedimentos médicos também. Tem que olhar material, passo a passo, e habilidades, como a gente sempre fala, é repetição, Uhum. é uma competência que acaba se tornando quando engloba todo conhecimento, habilidade é treinamento. Então, esses checklists de procedimentos em geral, que aí esse livro é bem direto com material, com passo a passo. No final, ele também faz um resumo para automatizar qualquer tipo de procedimento, professores. E Uhum. lembrar que médico sempre médico, mesmo estando de férias, em um voo, então, independente, a gente é acionado. Então, ter essas competências básicas de procedimento é essencial. Sem dúvida. E você está num plantão, por exemplo, numa cidade de pequeno porte, né, e um paciente de difícil acesso, a equipe de enfermagem não consegue pegar uma venóculos e ela vai olhar para você, médico plantonista, e você que vai ter que providenciar, né? Então, da mesma Sim, forma, às vezes você está no OBS, você vai precisar trocar uma sonda nasointeral, você vai, sim, uma nasointeral mais complicada que o enfermeiro não conseguiu passar, ele vai pedir tua ajuda, né? Então, todos esses procedimentos, né, de sondagens, né, de administração parenteral de medicamentos, como fazer uma administração de uma injeção intramuscular, subcutânea, né, sim, toda essa literatura ela está englobada e bem resumida, né, com checklists, com passo a passo, né, assim, é um livro, mas é um livro que ensina a prática de uma forma bem direta, né? A gente procurou realmente fazer capítulos bem curtos para poder facilitar isso, né? sim, sim, E aí, a parte seguinte, né, essa eu queria falar um pouco, né, que eu me lembro que essa caiu sob minha responsabilidade na época, né, quando a gente estava montando o que era o sétimo período na época, e a gente tinha que falar sobre clínica médica, e aí como é que a gente aborda a clínica médica em 6 meses com alunos de graduação, né, os residentes de clínica médica, né, nós que viemos aqui de áreas clínicas, né, Fernanda, que é da pediatria também é uma grande área clínica, a gente sabe que você sim, não consegue esgotar temas relacionados à clínica médica em 2 anos, o que dizer em 6 meses, em né? 6 meses. Então, o que que a gente fez, né? Partindo sempre do que precisa saber um generalista. Então, em vez da gente ter a pretensão de querer que nossos alunos soubessem todo o conteúdo de cardiologia, pneumologia, gastro, enfim, das diferentes especialidades clínicas, o que que a gente fez? Eles têm que saber reconhecer bem os principais padrões de acometimentos sindrômicos, né? Então, as principais síndromes orgânicas, a insuficiência cardíaca, né? O paciente com DPOC, o hepatopata, o nefropata. Então, todas essas nuances, o paciente crônico e crônico agudizado, né? E da mesma forma, outras apresentações sindrômicas que são essenciais, porque são muito frequentes e que todo médico precisa saber. Por exemplo, todo médico, independente da área de atuação, precisa saber reconhecer um paciente desnutrido, né? Sinais de desnutrição aguda, crônica, né? Pacientes com obesidade. Obesidade hoje em dia é uma grande pandemia, né, no século XXI, e que causa mais de 200 doenças. Então, um médico de saúde da família, por exemplo, ou um médico que atua em uma emergência, ele precisa saber todos os problemas, ou pelo menos os problemas mais comuns que as pessoas com obesidade tendem a ter, porque sabe que ali é um grande fator de risco para uma série de problemas. Então, o que a gente procurou fazer foi condensar as grandes síndromes clínicas, né, de forma a, em poucos capítulos, a gente tentar dar o máximo de noção de clínica médica, de fisiopatologia, de apresentação clínica, de como abordar o diagnóstico e noções terapêuticas, né? Isso dentro da competência da habilidade. E aí, complementando, que depois a professora Fernanda que vai assumir aqui, né, essa que seção 5 que seria a abordagem sistemática em ABC, também são competências essenciais, que é o quê? É como eu vou me portar diante de um paciente grave. E a gente sabe que diante de um paciente grave a gente não vai fazer aquela anamnese e o exame físico sistemático, não é dessa forma. A gente tem que ser efetivo, tem que ser rápido, e para isso que você tem aí uma série de cursos de suporte de vida avançados, né, ao longo das últimas décadas, que sistematizaram o atendimento a pacientes graves, né? Então, a abordagem de exame físico em ABC, a gente coloca, né, o suporte de vida ao trauma, o suporte de vida avançado em cardiologia, o suporte básico de vida. A gente trabalha bem, né, em capítulos sucintos o que seria, de que forma você deve
abordar o paciente dessa maneira? Como você utiliza, né, a tua capacidade de perguntar, né, de forma dirigida e o exame físico de uma forma rápida, sucinta e efetiva, né? E aí eu queria, né, passar para a professora Fernanda, né, comentar sobre as duas últimas sessões que ela conduziu brilhantemente aí do nosso livro. É, então, vou pegar o fio da meada. Temos também reanimação neonatal no capítulo de pediatria. Em relação à neonatologia, à pediatria e à adolescência, todos esses momentos, né, da infância e adolescência, eles são abordados. Nós procuramos dar um enfoque no aspecto da amamentação com um diferencial, que é a experiência de amamentar e como a gente pode, diante das barreiras que já são conhecidas em outros livros e artigos, tentar colocar a parte atitudinal de empatizar com a mãe nesse momento de sofrimento e trazer elaborações que façam com que esse momento seja uma experiência mais tranquila, agradável, com menos sofrimento físico e psíquico. Então, esse capítulo de amamentação, ele vai abordar questões que vão dar mais conforto e acolhimento, trazendo uma visão biopsicossocial desse momento que é a amamentação, que mexe com toda a família, né? Criança, mãe, pai, avós, tios. Então, como fazer com que esse momento seja uma experiência é, gratificante para mãe e filho e toda a família. Além disso, nós trouxemos também um capítulo que fala sobre a icterícia. A icterícia é uma afecção que a gente vai encontrar comumente, né, a fisiológica, e é muito importante nesse momento que o generalista saiba diferenciar da patológica. Então, no capítulo de amamentação, o coautor foi Douglas Xavier, foi o TCC dele. Nesse momento da icterícia, nós tivemos como coautora Mariane. Nós também falamos sobre a reanimação neonatal, como falei anteriormente, e a professora Suiane foi coautora, ela que é neonatologista de formação, né, e especialista na parte de UTI neonatal. Nós trouxemos gráficos, modelos, mapas mentais para ajudar nesse momento crucial, né, do primeiro minuto, do minuto de ouro da criança. Nós também estamos falando no livro sobre as habilidades e atitudes do atendimento da criança ao adolescente. Nesse momento, eu compartilhei esse capítulo com Ana Carla e com Edenilson. Então, eles conseguiram, né, trazer de uma forma muito, digamos assim, abrangente e diferente de outros capítulos que trazem somente a parte de anamnese, exame físico. Nós também trazemos peculiaridades, né? Eu colaborei com a minha experiência de como acolher os familiares, trazendo as habilidades de comunicação também em pediatria, é um diferencial desse capítulo. E aí nós passamos para um capítulo de exame físico. No capítulo de exame físico, que eu também faço parceria com a professora Suiane e com outra discente, nós falamos de uma forma muito esquemática das principais patologias que podem ser encontradas no exame físico. Então, para além do passo a passo do exame, nós também trazemos as possíveis patologias de uma forma esquemática no mapa mental. E, além disso, nós também falamos sobre a comunicação médica, que é esse último item aí que está incluso na miscelânea, com outros assuntos e outros temas. E lembrando que esse é um dos pilares, né, da arte e da medicina. É a nossa relação, e talvez até um dos gargalhos, digamos assim, a serem melhor decifrados, compreendidos e trabalhados. Então, nós tentamos refletir e trazemos algumas elaborações e tópicos que não podem ser esquecidos, que devem ser sempre lembrados nessa comunicação com médicos, pacientes e equipes profissionais.
Queria só Continua à complementar disposição. aqui que na parte de miscelânea a gente também coloca, né, como você, a questão de prontuário médico, né, que é um aspecto tão importante na nossa profissão, que a gente tem que saber colocar nossos dados, você precisa saber fazer uma evolução médica, você precisa fazer uma prescrição médica, né, então isso também faz parte dessa sessão de miscelânea, né. Queria dar boa noite aqui para o professor Jonathan, conseguiu se juntar a nós agora. A gente já deu uma geral aqui, tá, Jonathan, sobre o sumário, os principais componentes. Acho que você vai seguindo aqui com a gente, tá bom? Posso seguir aqui, gente? Sim, sim. Só lembrando, Tudo bem, tá? tudo tranquilo. A gente já passou da metade aqui da live, já está mais perto do final. Quem ficar até o final, aproveitem, tá certo? Que a Clanadio vai dar um presente aí especial para quem ficar até o fim, tá certo? Um presente que vocês não vão se arrepender de aguardar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, são 2 slides que a gente vai mostrar mais ou menos, demonstrar um pouco o que tem, né, do nosso livro, tá? Quando a gente fala que é um livro prático, um livro que ensina a prática, por quê? Porque a gente tem, por exemplo, esses aqui são capítulos de toracocentese, né, com punção cavitária. Então, a gente tem ilustrações, né, a gente tem o checklist, né, o professor Jonathan pode falar sobre isso, né, cada capítulo que a gente fez desse de procedimento, a gente procurou sempre colocar o detalhe de como fazer o passo a passo, que é aquilo que a gente cobra dos nossos alunos, né? Como é que você faz esse procedimento? Desde o início, como o professor Adirlene já tinha citado, né? Desde explicar o que é para o paciente, separar os materiais, explicar e começar a fazer etapa por etapa, né? E aí a gente tem esse capítulo, né? Da mesma forma, aqui ao lado, vocês veem que a gente tem, esse é um dos mapas mentais, né? Esse é um dos capítulos que eu pude participar, que é o suporte avançado em vida, né? Isso aqui é um resumo, né, de como você vai trabalhar numa situação de parada, tá certo? Então, o livro, ele está cheio de fontes de consulta rápida, tá certo? Para que você possa, num plantão, dar uma olhada, dar uma revisada, né? Que isso foi outra pergunta que fizeram. É um livro um tratado ou é um livro de consulta rápida, né? Então, assim, ele é um livro de consulta rápida, mas que ele tem um conteúdo de muita qualidade. É um livro sucinto, mas que ele pegou de várias fontes, né? Que é o que a habilidade vai exigir, que vocês têm visto aqui, que a gente está falando. O senhor Jonathan, quiser falar um pouquinho aqui do seu capítulo aqui? Bem-vindo, boa Ok. noite. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, sim. Ok, tranquilo. Essa parte mais aí de suporte avançado, a gente... Na verdade, assim, vou só dar uma ideia do livro em geral. Como o professor estava falando, a coisa é mais direcionada. Então, você pode ter até algum tipo de argumentação teórica que te embase mais, mas o livro ele te deixa com a coisa prática na mão, que é como deveria ser habilidades médicas, é a hora de agir. Então, é bom que o aluno que utilize o livro ele também tenha consulta teórica de outros materiais que o curso oferece. O médico, pode ser um médico que vai usar esse livro aqui, porque ele é bem direcionado. Então, quem ainda não teve uma formação como é a nossa, na nossa faculdade, que é muito direcionada a esse momento prático, a colocar a mão para fazer a coisa, a gente simula muitas situações dessa nos laboratórios, depois acaba simulando nos ambientes de prática médica mesmo, com hospitais ou policlínicas. Então, quem não teve, mesmo formado, não teve uma formação tão direcionada assim, esse livro vai acabar te ajudando bastante. Para o suporte avançado de vida, a parte de ATLS, exatamente sobre trauma, a gente conseguiu separar os capítulos até por letra, para detalhar bastante, assim, tipo, da via aérea, no caso do ATLS no ar, a gente usa todos aqueles, destrincha tudo que você precisa saber para a via aérea, e depois te deixa um mapa mental no final para você organizar o pensamento e saber agir mais do que, e não se perder pensando muito, elaborando muita coisa, é para te deixar realmente pronto para pensar, para agir na hora que você precisar de uma via aérea. Depois vai vir o B do trauma, que o foco principal seria o trauma de tórax. Então, quais são as condições mais graves, menos graves, e como você vai agir nas condições de trauma de tórax.
a condição do C circulatório, o D do exame neurológico, e depois a exposição e o controle das lesões externas, essas coisas assim. Então, ficou muito bem desenhado, a gente conseguiu separar letra por letra para deixar a coisa muito mais fácil, e não ser também aquele resumão, assim, de só jogar um monte de tabela, colocar um monte de coisa para fazer, e você, na hora de agir, está muito bem ilustrado o material, tem hora que com fotos, tem hora que com gravuras, então a ilustração é uma coisa realmente bem elaborada. A gente fez várias revisões dessas imagens, do texto, assim, foram 4 ou 5 revisões, as imagens aí é que ia, voltava, o pessoal da editora é muito rigoroso na diagramação da coisa, e quando eu vi o material pronto, ficou realmente muito bonito. Tá? Além de ter um material prático, usual, também ficou um material muito bonito. Então, foi muito bom participar de um projeto assim como esse, e quem não utilizar o livro só vai perder a chance de ter um material de qualidade e fácil de usar, pronto para ser consumido, para usar, para que você não se perca muito na hora que precisar. Tá? O livro está te dando muita coisa, tudo mais pronta, mais direcionada, numa linguagem bem mais acessível. Então, é um material que tende a viralizar. Eu espero que aconteça isso. Esperamos, né, professor? Deixa eu passar o próximo slide aqui, Professor então. Carlos, Oi, só pode falar. rapidinho, pode retornar um pouquinho a figura? Só lembrando, como eu sou um ativista da POCUS, que é Ultrassom Point of Care, eu não poderia deixar de falar que tem um capítulo básico, até para ter uma noção de aspectos físicos, os tipos de transdutores, porque nesses procedimentos e também nas avaliações clínicas em geral, né, a gente está trabalhando muito isso em habilidades, a continuidade do exame físico, que é inspeção, palpação, percussão, ausculta, entrar em insonação. Então, esse livro, ele já traz também o dito quinto pilar do exame físico, que é a insonação, que é o uso da POCUS, Ultrassom Point of Care. Então, tem um capítulo que aborda de uma forma geral, mas, ao mesmo tempo, a gente já incorporou a POCUS nos procedimentos. Então, já tem uso de POCUS na paracentese, tem a forma tradicional, que o aluno tem que saber a forma tradicional, mas hoje em dia, com experiência do uso do ultrassom, sabe-se que com o uso do ultrassom, os procedimentos têm bem menos riscos. Então, a gente aborda procedimentos sem uso, mas já com o uso do Ultrassom Point of Care, para dar um estímulo a vocês a usar essa ferramenta tão importante que diferencia muito a atuação médica. E médicos que não usam ultrassom vão ficar para trás, porque hoje em dia até enfermeiros, fisioterapeutas, as equipes multidisciplinares já estão usando muito essa ferramenta. Então, espero que com esse capítulo esse capítulo é um plus que estimule a continuidade e o uso em habilidades médicas dessa ferramenta. É isso, professor. Perfeito, professora, muito bem lembrado, né? A gente fala da insonação no livro, não só no seu capítulo, né, específico de POCUS, mas também nos outros capítulos onde utiliza-se, né, como em alguns dos procedimentos, né, o ultrassom beira-leito, ele está sendo citado em vários capítulos, né? Você fazer o procedimento sem, tradicionalmente, mas também como você utiliza, né? Como, por exemplo, o catéter central de inserção periférica, né, que a gente também aborda sem e com o uso do ultrassom, e por aí vai, sem dúvida. Vou passar aqui adiante o próximo slide, e aqui a gente tem mais um exemplo, né, onde a gente tem capítulos aqui da seção de habilidades cirúrgicas, né,
com uma mesa cirúrgica, né? Você vê aqui como está bem ilustrado, né? O pessoal da Clanad, assim, as ilustrações foram fantásticas, né? A gente deu as orientações, dava alguns modelos e eles realmente vinham para a gente assim com um resultado que estava acima das expectativas, né? Você vê como essa imagem aqui dos nós de sutura, como está excelente, né? Então o livro está bem ilustrado, né? Com imagens, com tabelas, com mapas mentais, isso que a gente falou, né? Realmente a ideia é tentar deixar o livro bem visual, né? Uma coisa de checagem rápida, né? Que ajude bastante, né? Seja o estudante, seja o médico, né? Nos seus anos iniciais, ou mesmo médicos que estão querendo, né, fazer uma consulta, né, como eu falei, o meu está no consultório aqui de vez em quando, às vezes eu vou dar uma aula, dou uma lida antes, porque realmente ele tem essa amplitude, né, de aplicações, né, que posso passar aqui adiante, gente? O próximo slide Sim, aqui? Tranquilo? professor. Seria já justamente dando continuidade a isso, né, e aqui em seguida a gente já vai abrir para as perguntas, né, a aplicação desse livro, ela é muito ampla, né, porque você vai ter desde o estudante do ciclo básico, que vai estar lá aprendendo em habilidades 1, a fazer anamnese, o exame físico geral, a obtenção de sinais vitais, até o final da faculdade, né, ele utiliza esse livro diuturnamente. Poucos livros, quantos livros vocês tiveram na faculdade que você utilizava do início ao fim? Eu não me lembro, né? A maioria dos livros a gente utilizava durante setores, durante algumas épocas, mas não tem um livro que você utilizasse assim, do começo ao fim. Esse é um livro que realmente você vai encontrar utilidade do primeiro ao 12º período e posteriormente, né? Alguns colegas já formados há algum tempo, pais de estudantes de medicina, vieram me perguntar, mas esse livro é só para estudante e tudo, e eu disse, olha, ele é um livro feito para graduação, mas ele é um livro de consulta, porque como ele aborda as principais, né, áreas de atuação, né, as grandes clínicas, né, clínica médica, a cirurgia, a pediatria, né, a ginecologia e obstetrícia, né? Então, ele é um livro que ele tem, assim, ele é um grande backup, vamos dizer assim, para a gente, né? Então, ele é um livro que ele pode ser utilizado literalmente em todas as fases profissionais. Eu não sei se vocês pensam diferente. Sim, concordo, professor Carlos. E quando a gente está, né, atuando em nossas áreas e aparece um paciente com outro tipo de doença que não é o comum do nosso dia a dia, é um livro que vai servir para uma avaliação rápida, né? Relembrar paciente neurológico, paciente hepatopata, enfim, realmente é um livro que vai ser usado, vai ser, importante também no pós-formatura, né, na atividade prática diária médica. Professor Fernanda, professor Jonathan, querem comentar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Acho Gostaria de que se agradecer alguém a tiver presença dos dúvida. ligantes de pediatria que também contribuíram para a escrita do livro. Estão aqui alguns, deu para ler o nome no chat. Obrigado pela presença. Caso queiram fazer Certeza. alguma pergunta, estou bem à disposição aqui. O próximo slide agora aqui a gente já vai, né, abrir para as perguntas, tá? Queria aproveitar enquanto, né, o pessoal vai perguntar aí, para reforçar, né, agradecer, né, a todos os colaboradores, né, aos meus colegas aqui, os 4, né, nós 4 aqui dos 8, né, que editamos esse livro, né, agradecer mais uma vez a editora Clanad, né, por ter acreditado no projeto, né, desde o início, né, a editora Clanad, que é uma editora muito conceituada, mas que ela tradicionalmente ela ia mais numa linha de especialistas, né, e eu me lembro quando a gente conversou isso inicialmente, eles acreditaram no nosso projeto, né, que é um livro voltado realmente para a graduação, né, não só para a graduação, mas é um livro voltado para a graduação, que é uma coisa que para eles até então não era tanto o direcionamento deles. Então agradecer, né, a parceria, né, com a editora Clanad, dizer que esse livro, né, ele realmente ele é produto, né, de um coletivo de professores de uma universidade federal, né, do interior da Bahia,
tá certo? Que esse livro, ele tem a participação de uma série de especialistas, né, de pessoas muito conceituadas nas suas áreas de atuação, mas que ele é um produto realmente de um colegiado, né, com professores, com alunos, com ex-alunos, agora médicos, residentes, né, enfim, pessoas que vivenciaram desde o início, né, um curso de metodologias ativas e que literalmente precisaram montar um curso do zero, né? Então é isso, né? Queria, não sei se a gente já tem alguma pergunta aí, professora Dirlene. O professor, rapidinho, aproveitando, né, esses agradecimentos, lembrar dos outros professores que tiveram participação ativa, né, além dos 4 que estão aqui na live, professora Diana, com a participação importante na área ginecológica, professor Romero, na clínica médica, professor Matheus e professor Jonatas Lopes, que foram essenciais nas avaliações, né, na edição, nas avaliações metodológicas, enfim, agradecer esses outros professores que não estão aqui presentes, mas que foram essenciais na condução da confecção, da elaboração desse livro. E eu gostaria também de relembrar o bom desempenho, né, que o curso tem tido nas avaliações do MEC. Esse livro ele reflete a experiência adquirida durante as aulas, durante os laboratórios de habilidades e atitudes. Então, a gente trouxe para o livro aquilo que nós temos visto tanto na prática com pacientes quanto no ensino, e o curso está sendo muito bem avaliado. Então, eu acho que esse momento do lançamento do livro, ele foi muito feliz nesse sentido. É um momento em que, a nível nacional, a VASF está sendo reconhecida, né, pelo seu trabalho, pelo importante trabalho para a formação dos médicos brasileiros, né, para a formação de médicos que vão atuar junto à população brasileira. Então, esse reconhecimento ele vem exatamente nesse momento de lançamento dessa obra, que é uma obra embasada nas práticas realizadas dentro do curso. Então, eu acho que esse foi um momento importante também para o lançamento do livro. Sem dúvida. Temos alguma pergunta, professora? Ainda não. Fiquem à tenho uma aqui, vontade. ó. Eu tenho uma pergunta aqui que mandaram diretamente aqui para mim. Esse livro é um livro de semiologia, tipo o Porto, ou é um livro de clínica médica? Acho que eu até comentei isso no começo, não foi? Esse livro, gente, habilidades é uma ponte, tá? Habilidades é você utilizar a anamnese, o exame físico, integrar com o teu raciocínio, tá certo? Para você buscar as respostas, né? Então é a aplicação do teu conhecimento, é você pegar tudo aquilo que você estudou e você usar na prática. Tudo aquilo que você estudou da tua parte teórica, do teu eixo teórico, você vai, no momento em que você vai acolher a história, vai fazer as perguntas, que você vai fazer o exame físico do teu paciente, né? A forma como você vai abordar o teu paciente, tá certo? O respeito, a educação, a escuta, a habilidade de saber que aquele paciente, o grau de compreensão dele vai ser maior ou menor de acordo com o background dele, né, socioeconômico, cultural. Então, isso tudo, né, envolve, né, o eixo de habilidades médicas, né? Essa seria uma das perguntas que eu tenho aqui. E tem uma outra aqui que por que você decidiu escrever sobre habilidades médicas? Já não existe muito material de medicina por aí, tem muito material de medicina por aí, mas de habilidades médicas não tinha nenhum ainda, né? Que aí eu revisei, inclusive, recentemente, né, com a editora, é o primeiro livro de habilidades do país, tá certo? Não existe literatura específica, né, no tocante das metodologias ativas, né? A gente tem que lembrar que em 2014, com a atualização das diretrizes curriculares nacionais, né, o ensino médico, então, ele deu uma guinada daquele ensino baseado em palestras, em aulas magistrais, para um ensino baseado em metodologias ativas, né? E então a gente sentiu, né, nós, enquanto professores de um curso formado nas metodologias ativas, nós sentimos falta disso, de literatura que a gente pudesse passar para os nossos alunos, né? Porque
nossa, a gente tinha que mandar e-mails, eu me lembro, eu mandava e-mails para as turmas antes das aulas, assim, com a bibliografia as mais variadas possíveis, de artigos, de referências de livros diferentes, né? Minha biblioteca passou a ter livros de ortopedia, né? Para um clínico, livros de propedêutica cirúrgica, viu, professor Jonathan? Aham. Por aí vai. Neuro. Então é isso, né? É o primeiro livro de habilidades médicas, né? E mesmo para aqueles alunos que não sejam de cursos totalmente imersos nas metodologias de ativas de ensino, que a gente sabe, né, que aquela realidade de que todos os cursos teriam que aderir a isso, isso não aconteceu, está longe de acontecer ainda, né? Existem muitos cursos híbridos e muitos cursos ainda predominantemente no ensino tradicional, né? Eu acho que todos, né, podem comentar a respeito disso que eu vou dizer, mas acho que todos se beneficiam de um livro como esse, porque a gente tem conteúdos aqui que a gente não encontrava na época da nossa graduação, enquanto alunos de ensino tradicional, né? Onde é que vocês aprenderam, por exemplo, a puncionar um acesso venoso, a fazer um PICC line ou uma punção venosa central, passar uma sonda? Isso não eram conteúdos que a gente encontrava com facilidade nas nossas bibliotecas, né? Não sei o que é que vocês acham disso. Tem um fato, assim, que praticamente todos os capítulos são feitos como a gente costuma fazer a aula. A nossa aula é aquela coisa de buscar a atitude, exatamente. Então, é feita com esse cuidado, do jeito que deveria ser praticado aquele exame físico, aquele procedimento, aquela anamnese mais direcionada para aquilo. Então, realmente a gente não tinha isso para nós, que a gente tinha, do jeito que a gente trabalha até hoje, até o dia que o livro estiver disponível para as pessoas terem ele na biblioteca da universidade ou adquirirem para a sua própria biblioteca médica em casa, a gente vai poder agora selecionar capítulos assim, ó, a aula vai ser isso aqui. Aí se baseia nisso aqui que vai facilitar demais o trabalho para quem já está trabalhando como professor, vai facilitar muito para quem está estudando para fazer a aula e para quem vai trabalhar, para quem já está formado, se quiser pegar isso aqui e ler, fazer tipo do Gênesis ao Apocalipse, pegar do primeiro até o último capítulo, toda semana, lendo uma parte dele aqui, você vai ter uma noção bem atualizada, bem ilustrada, de como agir nas principais situações médicas que vão chegar para você. Então, o professor Jonatas falou como ele perguntou aqui, potencializar a formação dos internos. Ele potencializa muito a formação desde lá do primeiro semestre. Vai ter capítulos bem específicos lá no primeiro semestre que vão ser muito bem utilizados aqui. No internato, esse livro deveria ser o livro de cabeceira. Na minha cabeça, ele entra assim, deveria estar o livro de cabeceira. Os casos que eu vi hoje, eu vou chegar em casa, eu tenho que olhar aquele capítulo para entender mais sobre aquela coisa e isso aqui também não é mágica, esse livro também não vai ter todas as respostas, ele vai te dar o jeito de como agir. Muita coisa teórica vai ficar para outras fontes que você vai ter que procurar, vai ver aquela síndrome absurdamente rara, que vai chegar lá, não tem como isso caber num livro num livro de 500 e poucas páginas. Mas é mais ou menos isso, a coisa foi feita como a gente monta as nossas aulas, e porque a gente monta as aulas para que a pessoa saiba executar a atitude médica naquele momento. Tá? Então, praticamente, esse livro vai te ensinar, vai te mostrar, pelo menos, como você deve agir nas principais situações. O professor Jonatas Lopes, aproveitando a participação dele no chat, colocou uma observação que vale destacar o alinhamento do livro com o perfil médico proativo, orientado ao problema e na habilidade prática clínica. Perfeito. Gente, o pessoal da Canap está me cobrando aqui, tá? Certo. O tempo, Tá, é a surpresa, né? Então, assim, ó, vou só fechar aqui com a última pergunta, tá? O livro, ele está disponível em mídia digital? Não, tá? A decisão editorial
tá certo? Ele só está sendo comercializado em mídia física, tá bom? E aqui queria agradecer, né, a participação de todos e vamos, né, fechar aqui a nossa live, que a gente já passou um pouquinho do tempo, e com, né, a surpresa que foi esse desconto, tá, de 30% no valor do livro, tá certo? Esse desconto, gente, vai ser só por 48 horas, tá? Então o QR Code tá aqui, tá bom? Vocês podem aproveitar, tá certo? Muito importante, tá? Esse prazo de 48 horas, tá certo, pessoal? Então o pessoal da editora aqui me pediu bastante para frisar isso, tá bom? E é isso, né, gente? Vamos nos despedir, que nós já passamos um pouquinho do nosso horário. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, tá? Agradecer a Clanad mais uma vez pelo apoio, pela ajuda, pela paciência, tá certo? E isso, vou me despedindo aqui, boa noite, entrega aí a palavra para vocês. Então, estou já com o livro aqui, ó, físico, mostrando para vocês. As páginas são de excelente qualidade, material muito ilustrado e de uma textura boa, né, da gente estudar por ele. Então, parabéns, equipe, foi muito bom, foi muito gratificante trabalhar com vocês. Obrigada a todos que estão aqui hoje na live nos prestigiando. Obrigada aos coautores que vieram também nos prestigiar. E até a próxima, gente. Ficamos à disposição para dúvidas, apoio e para tirar dúvidas sobre o livro também. Ok, Obrigada até a mais. todos. Desculpa, Obrigada a Adriana. todos. Vale a pena comprar esse livro, conhecer esse livro. Abraço, obrigada pela participação. Ok, pessoal, boa noite aí. Obrigado pela paciência de seguirem conosco. E vão pegando essa promoção aí que tá boa, viu? E sigam bem. Aproveitem bem o material, ele deu bastante trabalho para fazer, mas ele foi feito com bastante atenção, bastante carinho, para resolver uma lacuna que a formação médica tem. A gente está precisando de materiais bons para termos médicos bons. Bom? É isso aí. Gente, muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Boa noite, tá certo? E, quem sabe, até a segunda edição, né, gente? Grande abraço, tá? Tudo bem. Outro, Até a tchau. próxima.